Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo do IFC TV e nesse vídeo nós vamos trazer a análise completa da terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Amigos, pensa numa rodada eletrizante do campeonato, tá? Então a rodada foi genial e nós vamos trazer essa análise aí pra vocês, tá? Então já vai deixando o seu like aí e vamos lá pro vídeo, né? A terceira rodada começou no sábado, né, e terminou no domingo e trouxe partidas emocionantes com resultados excepcionais, alguns até inesperados. Não teve jogos com menos de 2 gols nessa rodada, não teve jogo com menos de 2 gols. Essa rodada deixou o torcedor enlouquecido com os resultados. Teve total de 18 gols em 5 jogos. Agora os 10 times, dos 10 times ainda que sobraram, somente 4 ainda estão invictos na competição. E a briga para a classificação agora vai ficando mais apertada, né? E quem se deu bem nessa, né, já sabe. Quem se deu bem, soma o ponto. Quem não se deu bem, perdeu o ponto. Então, essa rodada do campeonato foi, de longe, uma das melhores rodadas que tivemos aí. E quem se deu bem nessa rodada foi o Corumbaense, que ainda não tinha vencido no campeonato. Entrou em campo precisando de uma vitória, né? E foi lá no estádio do Noroeste, em Aquidauana, que o jogo aconteceu. E só precisou de 11 minutos para o Corumbaense abrir o placar com a Taliba, num belo cruzamento do Marcelinho. Mas quem achava que o jogo seria fácil não imaginava que os dois times iam começar um embate de ataque contra a defesa. E aos 22 minutos ali do primeiro tempo, o Lincoln do Aquidauana acertou ainda uma bola na trave, mas só que o jogo ficou assim mesmo, ficou 1-0 até o final do segundo tempo. Que aí no final do segundo tempo, para acabar com o jogo, o Corumbaense foi lá e marcou o segundo gol com o Lohan. E o Galo da Avenida, né, conquistou sua primeira vitória no campeonato aí. Vai seguir brigando aí pela classificação. E o próximo confronto vai ser contra o Pantanal em casa. Vai ser uma briga pela liderança ali, né? Então, Pantanal, se prepara aí que o Corumbaense pode embalar agora. Esse é o momento, né? Então, será que o Corumbaense vai assumir a liderança? E os times que brigam para se garantir na próxima fase? Mas sabe quem já está garantido na próxima fase? Você, isso mesmo, você e a sua inscrição aqui no canal. Já estão garantidos na próxima fase do campeonato. Dá essa força pra gente aí, se inscreve no canal, é de graça e vai nos ajudar muito, tá? Mas se de um lado tinha um time que precisava vencer, do outro tinha alguém que queria vencer para se tornar líder. O Aquidauanense ainda está vivo na competição, buscava sua segunda vitória e a liderança do campeonato. Poderia ter chegado a 7 pontos e assumir a liderança pelo saldo de gols, né? Mas deixou escapar pelas mãos, né? Após a derrota do Aquidauanense, ainda segue vivo na competição, né? Mas tentando buscar aquela classificação direta para a próxima fase. E na próxima rodada vai enfrentar o Naviraense, né? Um Naviraense que ainda não se firmou nessa edição da competição. Então o Aquidauanense tem tudo para garantir uma vitória e subir de novo as primeiras colocações, né? E nós vamos estar acompanhando tudo ali, né? O Aquidauanense estava vindo bem, fez bons jogos, mas aí chegou no final ali, deu aquela bambeada, né? Chegou no final, deu aquela bambeada e infelizmente não conseguiu aí somar mais uma vitória aí em cima do Corumbaense. Pelo contrário, o Corumbaense foi lá e matou o jogo ali, um gol no primeiro tempo e um gol no final do segundo tempo ali, e ficou nisso mesmo. O Aquidauanense até tentou, brigou, buscou, mas não se postou bem em campo em alguns momentos, entendeu? E numa falha ali grotesca ali do Palácios, né? E Palácios, entre amor e ódio você com a torcida, e a torcida cobrou bastante o Palácio nesse último jogo, entendeu? A torcida tá num relacionamento de amor e ódio com o Palácio, mas não deu pro Aquidauanense. Vamos ver se nas próximas rodadas aí o Aquidauanense volta a vencer, né, e voltar a brigar pela liderança aí, tá? Mas se de um lado é tristeza, né, do outro é só alegria. O Pantanal SAF goleou o Coxim e de quebra ainda garantiu a primeira colocação no campeonato, né? Com combinações de resultados que ajudaram o Pantanal, ele assumiu a liderança do campeonato na terceira rodada e o jogo aconteceu no estádio Jacques da Luz, famoso estádio das Moreninhas. E o Coxim até saiu na frente aos 26 minutos com o Rian, mas após uma bela cobrança de escanteio, foi um belo escanteio. Mas no final, no primeiro tempo, já nos acréscimos veio o empate. O Flávio tocou por fundo da rede e no segundo tempo veio a bronca no vestiário, né? Aquela famosa bronca ali do vestiário que o treinador sempre dá, né?
E já aos 6 minutos do segundo tempo, o Flávio foi lá e fez o segundo e virou pro Jacaré. É isso mesmo, o Flávio foi lá e meteu o segundo dele já 6 minutos de jogo. O professor deu aquela bronca no vestiário, voltou pro segundo tempo, o time já foi lá, já virou. E aos 24 minutos, Paulinho, numa entrada na área ali, conseguiu uma bela infiltração pela lateral e sofreu um pênalti. Aí aos 26 minutos ele mesmo foi lá, bateu e marcou para ampliar o placar, né? Aí tava 3-1 nesse momento. E para lacrar o caixão de vez do Coxinha, o Pedro Neto deixou o seu aos 31, né? E ficou assim o placar até o final. O Pantanal, que já havia vencido, mas não tinha convencido ainda, né? Agora venceu e convenceu. Então agora o Pantanal venceu e convenceu. Ele precisava dessa vitória, entendeu? Assumiu a liderança, tava vindo ali numa campanha mais ou menos. Tudo bem que só tinha tido 2 jogos, mas teve uma vitória ali mediana. Aí teve o primeiro jogo um empate, mas aí buscou uma vitória no último jogo, lá no finalzinho, e agora convenceu, né? Tudo bem que é o Coxinha tá sendo aí o lanterna do campeonato, mas, né? Então, eu achei que o Coxinha podia fazer mais, mas ficou melhor pro Pantanal essa vitória aí, tá? Agora comenta aí pra mim, qual time que mais convenceu nessa rodada? Comenta aí, qual foi o time que mais convenceu nessa rodada? Mas vamos agora pro momento delicado do vídeo, tá? Vamos falar do Coxinha. 3 jogos, 3 derrotas, 9 gols sofridos. O Coxinha passa por um início de campeonato muito complicado. O time precisa muito se recuperar na competição. E mesmo com o ataque que tem certa técnica, né? A defesa não se encontrou ainda nessa competição, não. Mudanças tem que acontecer. O torcedor já começa a pressionar os dirigentes do Coxinha, a comissão técnica. Depois dessa rodada aí, dessa derrota amarga pro Aquidauanense, agora veio a derrota mais amarga ainda pro Pantanal, né? Porque já tinha sofrido um 4-0 ali pro Aquidauanense, agora sofreu um 4-1 pro Pantanal. Então o Coxinha tem um caminho difícil pela frente. E enfrenta na próxima rodada o Operário, né? E não vai ser um jogo fácil, não é um cenário dos mais favoráveis, né? Mas fará esse jogo em casa e precisa muito do apoio de sua torcida para encontrar o caminho da vitória, né? E porque o fantasma do rebaixamento tá assombrando o time do Coxinha, o negócio tá feio pro lado de lá, entendeu? Então o Coxinha tem que se ajustar, tem que mudar posicionamento. E aí o jogo vai começar a acontecer, né? Cabeça quente de um lado, mais cabeça fria de outro, né? Enquanto os outros times aí que perderam a rodada estão de cabeça quente, né? O Dourados aí tá de cabeça fria, em clima de festa. O Dourados recebeu o Águia Negra e fez a lição de casa, né? Venceu por 3-0 em um jogo a menos, né? Ainda sonha com a liderança ainda do Dourados. O Dourados venceu, convencendo a sua torcida ali, junto com a sua torcida. E ainda tem um jogo a menos, pode buscar a liderança, né? O Dourados que empatou na primeira rodada e venceu agora, não jogou a segunda rodada, porque é o jogo adiado contra o Operário, mas se venceu o Operário, tem grandes chances de assumir a liderança aí, né? Os gols foram do Júnior Prego, Túlio e o Barcos, né? O Dourados fez a alegria da torcida no seu estádio e garantiu a vitória. Assim se aproximou das primeiras posições, né? E como ainda tem um jogo a menos contra o Operário, pode chegar até a liderança ali quando se igualarem as rodadas, né? O Dourados joga dia 29 contra o Operário ainda pela terceira rodada, né? Se vencer, chega a 7 pontos, mesmo número de pontos do Pantanal. Os dois times já se enfrentaram na primeira rodada, então o empate do Dourados já foi contra o Pantanal. Então empatou em 1-1, né? E o Dourados se mostrou até superior em alguns momentos. Então agora o Dourados vai para cima, todo custo, vai tentar buscar a liderança e ficar mais tranquilo na tabela, né? Mas sabe quem fica tranquilo? O nosso canal, quando você deixa o seu like. Então já deixa o like se tá curtindo, porque ainda tem mais time pra gente falar aqui ainda hoje, ainda nesse vídeo, tá? Então, pessoal, o Dourados fez o seu trabalho, venceu, convenceu e agora vamos falar do outro lado da moeda, né? De um lado tem o Dourados vencedor e do outro lado tem o Águia Negra, né? Que infelizmente, o que falar do Águia Negra, né? Depois de uma virada excepcional contra o Naviraense na penúltima rodada, o Águia Negra volta a perder agora e já começa a acender o sinal de alerta, né? Perdeu a primeira rodada pro Operário por 2-0, na segunda rodada quase ia perdendo pro Naviraense, conseguiu virar, entendeu? Então, e agora nessa rodada aí perdeu pro Dourados. Então, tá difícil.
Tá difícil. Mas agora o Águia Negra ainda pode se recuperar na competição. Tem time para buscar melhores resultados. Agora que o seu treinador vai encaixar esse time, aí já é outra coisa, né? Se vai encaixar, então o treinador tem trabalho aí, né? Precisa ajustar esse time do Águia Negra, precisa vir aí para vencer os jogos. Não tá fazendo uma boa campanha que tem aqui. Tudo bem, pegou os melhores times aí do campeonato, é um dos melhores times aí, que é o Operário, que é o atual campeão, e o Dourados, que vem numa campanha excepcional. Para mim, o Dourados está fazendo uma ótima campanha até aqui. Se vencer contra o Operário, então fica melhor ainda pro Dourados. Entendeu? Tá fazendo bons jogos, entendeu? Conseguiu empatar com o Pantanal ali, que tá também jogando bem. Então o Dourados tem muita chance aí. Então o Águia Negra precisa recuperar, né? O Águia Negra precisa recuperar, precisa voltar a vencer, entendeu? E encontrar as graças da torcida ali, né? Porque a torcida cobra, vai começar a cobrar. Tem mais um jogo difícil pela frente, que é contra o Crack, entendeu? Então agora vai entrar com a obrigação de vencer, né? Espontar essa crise iminente aí que tá vindo aí no Águia Negra aí, né? Agora, será que o Águia Negra consegue reverter essa situação? Não sei, né, gente? Fica aí essa incógnita aí, se o Águia Negra vai reverter essa situação. Agora nós vamos falar do Naviraense. O time empatou na última rodada contra o Crack, Costa Rica, né? E o Naviraense saiu na frente. Isso mesmo, saiu na frente, mas não demorou muito pro empate, né? Logo depois veio a virada do Crack, mas o Naviraense foi guerreiro e buscou o empate. Os dois continuaram fortes, mas o jogo terminou 2-2. O Naviraense agora tem 2 empates e 1 derrota, somando 2 pontos na competição, mais um dos times ali que estão embaixo na tabela ali. Porém, com grande potencial de ganhar posições. O Naviraense é um dos times que tem grande potencial de ganhar posições, entendeu? Não vem fazendo campanhas assim excepcionais, mas segurou 2 empates contra times fortes, né? Se dizer assim, segurou 2 empates contra times que estão buscando ali boas classificações, né? Que foi o Corumbaense na primeira rodada, né? E o Costa Rica na segunda rodada. Agora venceu, entendeu? Ele venceu uma rodada ali, então precisa, não venceu ainda nenhuma rodada, quer dizer, precisa mostrar resultado, né? Teve o desfecho ali da segunda rodada que tomou uma virada ali pro Águia Negra no final, poderia ter saído com a vitória, entendeu? Mas não conseguiu segurar o Águia Negra ali no final. Então o Naviraense aí precisa encontrar o caminho da vitória. Se encontrar o caminho da vitória, as coisas já vão começar a melhorar lá em Naviraí pro time do Naviraense, né? Então tem que encontrar o caminho da vitória. Já o Crack, que do outro lado da moeda recebeu o Naviraense, né? Num descuido, deixou que o Naviraense empatasse. Então o Crack aí, vamos lá. No último vídeo eu ainda falei sobre isso. Falei que o Crack tinha que tomar cuidado com o Naviraense, porque ele vinha forte, entendeu? Conseguiu fazer um resultado em cima do Águia Negra, só não conseguiu segurar, entendeu? Então veio forte, conseguiu segurar o Corumbaense na primeira rodada. Então veio forte o Naviraense. Eu ainda avisei no último vídeo, entendeu? Que o Costa Rica tinha que tomar cuidado, entendeu? Tinha que tomar cuidado com o Naviraense. E foi dito e feito. O Naviraense foi lá, fez o primeiro gol, Costa Rica já reagiu, empatou, mas mesmo assim, né? Conseguiu virar e não conseguiu segurar a virada ali. Então poderia ter segurado a virada, entendeu? Poderia ter saído com a vitória o Costa Rica. Então o Crack aí, nessa partida aí ficou devendo, isso mesmo, ficou devendo pra sua torcida, ficou devendo para quem tá acompanhando o Crack aí, quem tá torcendo pelo Crack, porque o Crack é um dos times que tem mais torcida. O Costa Rica é um dos times aí que tem bastante torcida, entendeu? Na cidade do Costa Rica, espalhada aí pelo Mato Grosso do Sul, tem bastante torcida. Eu acredito que tem muita gente que torce aí pro Crack, entendeu? Até porque ele vem se mostrando um time em crescente aí no cenário estadual, entendeu? Não chega em nível de torcida, não chega a nível de torcidas como do Dourados, do Operário, que já tem torcidas organizadas. Mas o Costa Rica precisa se atentar a esses pequenos vacilos, entendeu? Esses pequenos vacilos aí que deu aí, ó. Ainda avisei no último vídeo. Toma cuidado que o Naviraense vai vir pra cima. E dito e feito, eles vieram, fizeram o primeiro gol, tomaram a virada, mas mesmo assim foram lá e garantiram o empate, né? Então, o Crack aí teve dificuldade aí no final aí pra levar a vitória pra casa e acabou saindo com um empate que saiu de graça, viu?
O empate saiu de graça mesmo pro Crack, tá? E agora chegamos ao ponto mais tenso desse vídeo. Por quê? Iviema colocou 4 no Operário. Isso mesmo, o Iviema meteu 4 no Operário. Entendeu? O Iviema que vinha fazendo uma campanha pífia até aqui, entendeu? Teve um empate na primeira rodada com a Aquidauanense, perdeu na segunda rodada, entendeu? Então vinha fazendo uma campanha pífia até aqui. Mas foi lá e representou. Buscou o jogo, foi para cima a todo momento. O Iviema surpreendeu nessa rodada. Surpresa da rodada, Iviema. A surpresa da rodada é o Iviema. Foi lá, colocou 4 no Operário, jogou bem, convenceu, entendeu? E fez a diferença. E agora vai começar a sonhar, a brigar por posições. Agora somou 4 pontos ali, entendeu? Então vai começar a ganhar posições. Ainda mais com essa vitória importante. O Iviema precisava vencer, porque vinha apresentando já um bom jogo. Eu vim falando nos outros vídeos que o Iviema vem apresentando um bom time, vem apresentando um bom jogo, mas não deu, né? E o Operário, pessoal, agora para falar do Operário, né? O Operário tem pouco para falar, até porque só jogou 2 partidas, falta a terceira contra o Dourados, né? Que é da segunda rodada, uma das partidas que eu mais estou aguardando. Mas o Dourados venceu na primeira rodada por 2-0 o Águia Negra e agora sofreu esse 4-0, né? Então, o que falar do Dourados, né? Entre amor e ódio. O que falar do Operário? Entre amor e ódio, né? Então a torcida deve estar assim, entre amor e ódio. Claro que ninguém quer perder de 4-0. É complicado, né? O Iviema foi lá e representou, mas o Operário não pode deixar isso abater, né? Eu senti que depois da desclassificação ali para o Luverdense na Copa Verde ali, o Dourados deu uma murchada, né? Eu acho que eles acreditavam que poderia passar ali do Luverdense na Copa Verde, mas não conseguiram e isso deixou o Dourados ali um pouco acanhado. Recebeu o Iviema, parece que os jogadores receberam o Iviema ali um pouco, não sei se estavam cansados do último jogo, entendeu? Mas porque foi um jogo pegado, contra o Luverdense foi um jogo forte, entendeu? Então possa ser que o cansaço ali bateu e os jogadores não conseguiram apresentar sua melhor forma física. Mas isso não é desculpa, né? Um time que é o atual campeão não pode tomar uma goleada de 4-0. Então, pessoal do Operário aí, vamos acender a luzinha aí. Vamos acender a luzinha, porque se perder do Dourados, que vai fechar a segunda rodada e igualar todos os jogos, aí o Operário tem um grande problema. Tem um grande problema, porque se perder do Dourados, aí fica muito distante ali, com 3 pontos só, e distante um pouco da classificação, 4 pontos de distância, não dá para alcançar em um jogo. Se no final da temporada, ali, no final do campeonato, precisar de 3 pontos ali para passar o líder, já fica mais difícil, sendo 4 pontos. Então o Operário tem que buscar a vitória aí contra o Dourados aí no dia 29, tá bom? Galera, se você curtiu o nosso vídeo até aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí nos comentários o que você tá achando aí dos vídeos, tá? E deixa sua sugestão para temas dos próximos vídeos aí. E tem novidade chegando, tá? Logo, logo a gente vai estar lançando um quadro aqui no canal. Isso mesmo, um quadro. Aguardem, pessoal, estamos preparando tudo. Vai ter novidades aí até o final dessa primeira fase do Campeonato Sul Mato Grossense. Valeu e até a próxima.